O que Deus pode fazer? Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 27, diz assim: Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, ou em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então, como tenho dito, Jesus está aqui falando sobre a ansiedade e nós estamos aqui desmembrando, né, aquilo que o Senhor está falando sobre a ansiedade. Estamos pegando ponto a ponto cada argumento que o Senhor Jesus utiliza para nos livrar da ansiedade. E aqui Jesus ele utiliza a figura dos lírios comparando com Salomão. E ele diz: vejam os lírios, eles não trabalham, eles não tecem, ou seja, eles não costuram, mas nem Salomão, um dos reis mais ricos de toda a história, conseguiu se vestir como os lírios. E olha que Salomão gostava dos lírios. A Bíblia fala que as colunas do palácio de Salomão tinha desenhos de lírios. E vejam bem, às vezes a gente imagina que uma pessoa muito rica pode resolver todos os nossos problemas. E às vezes a gente não deposita a nossa fé completamente no Senhor para confiar nele, sendo que a Bíblia diz em Ageu que ele é o dono de todo ouro e de toda prata. Mas veja bem, aqui a gente vê que Jesus diz isso, ó, nem Salomão conseguiu se vestir como os lírios do campo. Veja bem, nem Salomão, o rei mais rico de toda a história, conseguiu se vestir da maneira que Deus vestiu os lírios do campo, que vivem um tempinho e depois já não estão mais ali. Então, olha só, aquilo que Deus pode fazer é muito maior do que qualquer rei, do que qualquer pessoa da terra, por mais rica que seja, pode fazer em nossas vidas. A nossa vida não está nas mãos de um marqueteiro digital, as nossas vidas não estão nas mãos de um político, de um rei, de uma pessoa rica, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Então confie no Senhor. O que Deus pode fazer é muito mais do que qualquer pessoa rica poderia fazer por ti, ok? Porque às vezes uma pessoa muito rica pode pagar as nossas contas, mas quem sabe o que Deus está querendo nos ensinar é nos ensinar a confiar nele. O que Deus está querendo nos ensinar é a sermos perseverantes. O que Deus está querendo nos ensinar não é apenas a ter o peixe, mas é a gente aprender a pescar e para que a gente não dependa das outras pessoas, mas que a gente dependa da saúde que Deus nos dá para que a gente possa cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Então, em nome de Jesus Cristo, não se desespere, não se desespere, não pense assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém para fazer algo por mim, mas confie inteiramente no Senhor. Da mesma forma que aquele coxo estava lá na beira daquele tanque, e a Bíblia vai dizer que a primeira pessoa que se jogava naquele tanque, né, depois do anjo agitar as águas, a pessoa era curada. Dá a entender que era verdade, mas quando Jesus chega diante daquele homem que era paralítico, né, das pernas, Jesus pergunta para ele: tu quer ser curado? E ele diz: eu não tenho ninguém que me coloque lá. E às vezes a gente está pensando a mesma coisa: eu não tenho ninguém para me ajudar, não tem ninguém que faça algo por mim. Ei, é Jesus que está falando contigo nessa manhã. Tu quer ser curado? Tu quer, enfim, viver definitivamente a cura na tua vida? Tu quer que isso se solucione? Então confie no Senhor Jesus. Jesus curou aquele homem na hora. Então, confie em Deus, aprenda a confiar no Senhor. Se a gente confiar inteiramente no Senhor, a ansiedade vai embora, a preocupação vai embora, porque se Deus veste assim os lírios, a relva, como Jesus falou, que agora existe, mas daqui a pouco não tem mais, imagina a maneira que Deus pode vestir vocês. Ou seja, se Deus cuida dos campos, se Deus cuida das plantas, cuidará muito mais dos seus filhos. Então confie, você não é órfão, você tem um Pai divino, um Pai celestial, que tem todos os recursos do universo disponíveis para ele, para que ele possa te ajudar, para que ele possa operar na tua vida, se assim ele quiser. Mas, para isso, aprenda a confiar nele. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem permitido acontecer em nossas vidas, Pai. Pois o Senhor não dá ponto sem nó, em tudo o Senhor tem um propósito, que a gente possa aprender nessa época, nessa fase que para alguns pode ser uma fase difícil, que a gente possa aprender a confiar inteiramente no Senhor. Que a gente saiba, Pai, que mesmo que a gente não consiga fazer algumas coisas por nós mesmos, porque parece que está fora do nosso alcance, que ainda assim a gente possa confiar em Ti, porque é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos cuida, o Senhor não perde o controle, ainda que nós mesmos não tenhamos mais o controle da nossa situação. Tudo está em Tuas mãos, que possamos confiar em Ti. As nossas vidas não estão nas mãos de um rei rico, não estão nas mãos de um político, nossas vidas não estão nas mãos de um patrão, nossas vidas não estão nas mãos de um empresário, as nossas vidas estão nas Tuas mãos e nós confiamos inteiramente em Ti. Que possamos fazer, obviamente, o que está ao nosso alcance, mas aquilo que não está, a gente entrega para que o Senhor possa se encarregar de tudo, pois nós pertencemos a Ti e sabemos que se o Senhor cuida das plantas, muito mais o Senhor cuidará de nós que somos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você tem sido edificado pelas mensagens que você tem recebido, peço que você visite o site prlucasfranco.com, ok? E adquira a plataforma do curso bíblico e teológico Fundamentos, adquira a nossa Netflix da Bíblia, onde ali você vai aprender de tudo da Bíblia Sagrada de forma definitiva. Imagina todo o conhecimento bíblico que você poderia alcançar está em uma única plataforma, está ali organizada por temas, separado por assuntos, de uma forma muito didática, de uma forma muito fácil da gente compreender, ok? Vai ser uma bênção de Deus para a tua vida essa ferramenta para edificar a tua fé e abençoar a tua família também. Então acesse PRP de Pastor, prlucasfranco.com, ok? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.